principais espécies para adubação verde. Vamos ser rápido então e apresentar as principais e algumas características principais de cada uma, beleza? Tremoço branco, por exemplo, é uma espécie de outono e inverno, então muito boa aí para o pessoal que quer se posicionar depois de uma safra de verão, usar tremoço branco com uma produção de massa seca de 2 a 3 toneladas. É importante que você pense sempre em massa seca. Tem muitas informações de massa verde, mas a massa verde é uma informação pouco precisa. Algumas espécies têm 10% de massa seca, outras podem ter 15% e outras podem ter 20%. Tem informação que interessa mais para o produtor, questão de nutrientes, questão de cobertura de solo, é a massa seca. Fixação de nitrogênio de 90 a 100 kg por hectare ano. Densidade de semeadura, então quantos quilos vai em um hectare? De 60 a 75 quilos por hectare. E as principais características que são que melhora as condições físicas do solo e é adequado para clima subtropical e temperado. Então ali até o sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, vai bem. Agora mais para o norte já não é uma espécie tão adaptada. Aí tem outras espécies aqui que já são mais adaptadas para regiões mais para o norte aqui que vamos ver. Feijão guandu forrageiro, então a época ideal de plantio é de outubro a fevereiro. Então é época de verão. E a época de verão ali ela também tem bastante competição com as espécies típicas de verão, soja, milho. Então ela é indicada mais para recuperação. Essas espécies elas são mais rústicas e indicadas para recuperação de áreas degradadas e também para ser utilizado junto com, às vezes, com consórcio com culturas perenes. Várias delas são super indicadas para ser trabalhado junto com a citricultura, por exemplo. E uma produção de massa seca, aqui um pouco maior do que o tremoço, de 4 a 7 toneladas, e uma fixação de nitrogênio de 100 a 180 kg hectare ano. Depende muito do vigor da planta. Quão vigorosa ela está, mais ela faz a fixação de nitrogênio. Lembrando que fixação de nitrogênio são as fabáceas, são as espécies que têm essa capacidade de fixar nitrogênio através de bactérias, de micro-organismos que, em simbiose com as raízes, têm a capacidade de fixação. Porém, outras, como as poáceas, que a gente tem alguns exemplos aqui, as gramíneas, elas fazem a ciclagem de nitrogênio. Então, elas não fixam, elas só ciclam. Beleza? E densidade de semeadura aqui é 45 kg por hectare e ela tem a capacidade também de descompactar solo e reciclar nutrientes. Outra espécie que nós temos aqui é o nabo forrageiro e ela se posiciona em outono e inverno. Isso é muito importante aqui para a região sul, que ela pega depois da safra de verão, ou se posicionando ali por abril, maio, até julho, ali, mas julho, agosto, onde inicia então a safra de verão, a próxima safra de verão, né? E a produção de massa seca de 2 a 3 toneladas hectare ano não é tão alta, tem outras que têm uma produção de massa seca muito maior. Fixação de nitrogênio também é bem baixa, de 20 a 30, e tem uma densidade de semeadura de 12 kg por hectare, então 12 kg por 1 hectare de nabo forrageiro. Mas ela é essencialmente destinada a, por exemplo, descompactar solo. Eu botei uma foto ali da raiz pivotante, que ela é bem agressiva, então ela consegue quebrar as camadas mais compactadas do solo e também fazer toda essa função de descompactação, né? E ela também recicla nutrientes e é muito eficaz contra plantas daninhas. Agora, uma espécie muito importante também para o controle de nematóides, que é a crotalária. Tem essa e tem várias outras, tá? Eu coloquei essa só de exemplo, a gente não precisa ficar falando de outras. Então, elas são más hospedeiras de nematóides, em especial pratilencos, né? Então, ela se posiciona na primavera, verão. A produção de massa seca dela é de 3 a 5 toneladas por hectare ano e ela fixa de 90 a 160 quilos por hectare ano também, tá? E tem densidade de semeadura de 12 quilos. E ela tem um ótimo consórcio com milho segunda safra. Então, o que quer dizer? Ela fixa nitrogênio, pode ser consorciada com milho segunda safra e, além de tudo isso, ela controla os nematóides. Por exemplo, você plantou soja numa safra de verão e depois vai entrar com milho segunda safra, o consórcio de crotalária é muito bom
para acabar ou para diminuir muito a questão de presença de nematóides em uma área. E aí você pode estar utilizando milho e crotalária. Outra é mucuna preta. Essa é bastante conhecida, talvez um dos principais adubos verdes que tem no Brasil, tá? Ela também se posiciona na primavera-verão e tem produção de massa seca de 7 a 8 toneladas. Então ela além de ser bem agressiva, ela produz bastante folha, ela produz bastante massa, né? Ela fecha muito bem a área e ela previne que apareça plantas daninhas, e isso é muito bom. E uma fixação de nitrogênio de uma das mais altas dos adubos verdes, que é de 180 a 220 quilos. E a densidade de semeadura é 60 quilos, ela tem uma semente bem grande mesmo, então essa densidade é um pouco maior do que as outras que a gente já viu. E ela também é a mais hospedeira de nematóide de galha, de cisto e remiforme. Controla muito bem as plantas daninhas, porque ela fecha muito bem, ela abafa a qualquer planta daninha que for crescer ali. Então ela tem essa função muito boa. Também ele é pouco exigente em fertilidade do solo. Então em área degradada ela vai bem, área com às vezes com presença até de uma erosão inicial ela vai bem. Então a mucuna preta ela é bem utilizada para isso também. O Lab-Lab, em algumas regiões nem existe pouquíssimas sementes de Lab-Lab, então ela é pouco conhecida mesmo. Também é primavera-verão, é uma fabácea, né? De 3 a 6 toneladas por hectare ano. Tem uma fixação de nitrogênio de 80 a 120 quilos, 160 quilos, aliás, desculpa, e uma densidade de 50 quilos. Ela também é muito utilizada em entrelinha de cultura perene, como a de citricultura. Então se planta ali o Lab-Lab entre as linhas das culturas perenes, até para abafar a planta daninha. Então, se tiver alguma planta daninha ali, ela não cresce, né? Ela acaba abafada porque ela é muito folhosa, ela é muito vigorosa também e rústica, né? E pode ser utilizada como uma planta forrageira ainda. Outra que é o milheto. O milheto ele é muito utilizado na região centro-oeste do Brasil, nas regiões mais ao norte, e na região sul também ela é muito rústica. Ela tem uma origem lá na África e ela é de primavera-verão. E tem uma produção de massa seca muito grande, de 8 a 10 toneladas por hectare ano. É bem alta essa produção, ela é muito rústica, por isso ela é utilizada. E a ciclagem de nutrientes, aí ela não fixa, né, como as anteriores que a gente estava vendo, que eram as leguminosas, da família Fabaceae, ela cicla de 100 a 200 kg por hectare ano de nitrogênio. Com toda essa massa seca é compreensível, né? E uma densidade de semeadura de 15 quilos por hectare. Ela tem um amplo período de semeadura e ela aguenta muito também a seca. Então ela vai bem em regiões do centro-oeste do Brasil, que tem um período depois da safra de verão que chove muito pouco, né? O milheto ali ele se encaixa bem nessa época. E ela controla plantas daninhas. Tendo milheto não tem plantas daninhas, porque as características dos adubos verdes são ser plantas também muito vigorosas. E pode ser utilizada como planta forrageira, e é muito utilizada, né, como planta forrageira para alimento de animais, e etc. A outra é a Crotalaria spectabilis. Ela também é de primavera-verão, tem uma produção de massa seca de 3 a 5 toneladas, ela fixa muito nitrogênio, de 90 a 150 kg por hectare ano, densidade de semeadura de 12 kg por hectare, e é má hospedeira também de nematóides como o pratilencos, o nematóide das lesões radiculares, né? Essa é bem conhecida mesmo e é amplamente utilizada para o controle de nematóides. Como vocês sabem, os nematóides são de difícil controle e a melhor forma de controlar o nematóide é com plantas que são más hospedeiras deles, até para depois você continuar plantando soja numa área. É importante fazer esse digamos, saneamento de área, né? E agora, muito importante, a aveia preta é muito utilizada aqui no sul do Brasil, em regiões subtropicais, em regiões temperadas também. Ela é muito rústica, ela é uma opção ao trigo, por exemplo, porque ela é má hospedeira, por exemplo, de doenças, quase não dá doenças em aveia, então ela é muito utilizada. É utilizado como um adubo verde potente, tem muita semente de aveia preta, então os agricultores
das regiões onde pode ser utilizada a aveia preta, eles preferem por utilizar ela, porque ela é muito fácil de manejar e também tem grande disponibilidade no mercado com uma semente bem barata e produz muita palhada. E muita palhada também é bom para a questão da soja depois, que tu vai ter pouca presença de plantas daninhas, e também essa palhada pode ser utilizada como forragem, né, para animais. Muitos produtores de grãos alugam áreas para produtores de animais colocarem os animais na época da aveia para pastar nessa área, porque ela é uma forragem de alto valor nutricional também. E ela é, aliás, ela é de inverno, tá? Eu errei ali, desconsiderem aquela primavera-verão, ela é de outono e inverno. E a produção de massa seca é de 3 a 6 toneladas por hectare ano. E aqui ela tem uma ciclagem de nitrogênio um pouco baixa, de 50 a 70 quilos, ela não fixa, lembrando de novo, ela só cicla os nutrientes da área. E a densidade de semeadura é de 55 quilos por hectare. E ela é uma forrageira, de uma das melhores forrageiras que se tem. Eu coloquei aqui no final para vocês dar uma olhada, para quem tiver interesse, não tiver essas plantas aí de adubo verde na região, pode conferir os sites da Piraí Sementes, Grupo Facoli, Semiata e a Embrapa também tem. A Embrapa ela não comercializa diretamente, mas ela indica algumas empresas que estão aí na sua região. Em cada estado geralmente tem empresas que produzem sementes de plantas para adubação verde, para a Embrapa, beleza? Gostaria de agradecer a vocês, deixa o seu like, se inscreva no canal também, não se esqueça e até o próximo vídeo, beleza? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui. Muito obrigado, pessoal!